Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, este é mais um episódio do Pode Sim, a extensão digital do Seminário Internacional de Mães, o maior evento de maternidade do país, que está completando 10 anos. A gente está indo para a 10ª edição, logo agora, dia 4 de maio. E por enquanto a gente está fazendo um esquenta aqui, recebendo um monte de gente muito legal para conversar sobre maternidade. Eu sou a Ivana Moreira, sou moderadora do seminário e estou aqui recebendo hoje duas convidadas muito especiais, a Yara Machini e a Mariana Gomiero, para a gente bater um papo bem importante sobre maternidade atípica. Porque a gente se programa muito, a gente lê, a gente se prepara para o parto, a gente prepara o enxoval, escolhe que tipo de parto quer ter. Mas poucas vezes conversam com a gente sobre quando sai diferente. E quando o seu filho não vai nascer exatamente naquele padrão típico de desenvolvimento das crianças. E quando ele nasce com necessidades especiais? Como é que fica a história da gente como mãe? Como é que é esse desafio? Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero agradecer nossos patrocinadores, Pompom, Ninho e Materna, que permitem que a gente possa fazer esse evento, que sou suspeita para falar, mas certamente o encontro mais inspirador e emocionante de mães, que acontece todos os anos em maio, e esse bate-papo virtual aqui, que se você já está acompanhando os outros episódios, você sabe que está rendendo muita coisa, muita inspiração, muita revelação, muita troca de, nossa, lá em casa é assim também e tá tudo bem. Então agora, para começar, eu queria, antes da gente entrar no papo de maternidade atípica especificamente, eu queria que as nossas convidadas de hoje falassem um pouquinho de como se tornaram mães, de quem elas são mães, porque somos 3 mães aqui conversando sobre isso. Então, a neuropsicóloga, escritora, educadora parental, Yara Machini, me conta aí sua história com a maternidade. Conto sim, é um prazer. Obrigada, Ivana, pelo convite, obrigada a toda a equipe, né, do Pode Sim. Eu falo muito sobre essa questão do profissional, e agora quando eu me vejo como mãe, e até na sua fala de falar um pouquinho sobre a maternidade atípica, me passou aqui, né, uma lembrança que eu sou mãe da Ana Júlia, ela tem 22 anos, só que eu tive uma gravidez muito, muito complicada. Então, quando eu tinha 7 semanas, eu tive uma apendicite suporada e eu operei 2 vezes, tomei hack, anestesia, tudo que não pode é proibido. Então, eu fui preparada para uma maternidade atípica na minha maternidade por conta de fazer tantos, né, procedimentos médicos que não eram recomendados e que podem sim deixar uma sequela. E Ana Júlia nasceu sem nenhuma sequela. Então é interessante até pensar nessa possibilidade de... Porque a maioria você não é preparado. Você foi e não aconteceu. Não aconteceu. Diferente da nossa história, né, Mariana? Da nossa história. Que não fomos preparadas. Então, Mariana, publicitária, conta aí da sua relação com a maternidade. Quem que te fez mãe? Agradecendo super o convite, me sinto muito honrada de estar aqui sentada nessa mesa com vocês e tendo a oportunidade de falar sobre esse tema importante que cada vez mais acho que vale a gente trazer informação para as pessoas. Muito obrigada. Sou mãe do Joaquim. O Joaquim, eu tive exatamente essa questão. Eu tive uma maternidade, trabalhava muito, então hoje eu tenho uma agência e na época eu estava ali trabalhando normalmente, barrigão, fazendo os exames e tive uma gravidez aos 7 meses e meio, fui fazer um exame de rotina e percebi ali que a minha placenta já tinha secado. Então foi ao contrário, aconteceu, a gente tomou um susto, eu tive uma insuficiência placentária, e aí fomos encaminhados imediatamente para a maternidade e o Joaquim nasceu no parto de emergência. Então assim, eu estava ali preparando... tinha playlist da minha... De como ia ser o parto. Do meu parto. O que eu queria fazer um parto humanizado. Eu queria fazer na banheira ali. E não aconteceu nada do que a gente tinha planejado. Então, acho que o Joaquim, ele já trouxe de primeira o recado, assim. Não adianta a gente
fazer todos os planejamentos possíveis, que a vida ela tem uma outra forma também de entregar. Não adianta estar ali planejando, que nem sempre ali o resultado é o que a gente espera. O Joaquim hoje está com que idade? 4 anos e meio. E ele tem um diagnóstico… Ele tem o diagnóstico de TEA, nível 2 de suporte. Que é o espectro, são os transtornos do espectro autista. Né? Exatamente, espectro autista. Quando vocês tiveram um diagnóstico, como é que foi a descoberta de que ele era um autista? Primeiro que, assim, Joaquim é meu primeiro e único filho. E então eu não tinha referência de desenvolvimento de outra criança. Tenho outras mães, amigas, mães atípicas, que conseguiram identificar mais rapidamente por comparar alguns comportamentos, né, de desenvolvimento. E aí o Joaquim, ele nasceu muito próximo à pandemia. Ele tinha 7 meses e ficamos trancados dentro de casa. Então, eu tive um tempo um pouco maior para perceber que algo ali estava diferente do que as crianças típicas. E muito se deu por, olha, uma criança de pandemia, ele ainda não fala porque ele não tem contato com outras crianças, ele não bate palminha com 1 ano, 1 ano e meio, porque ele ainda não está sendo estimulado, não está convivendo. Ele não olha, não presta atenção, porque vocês ficam só vocês dentro de casa. Então, de repente, a gente fazia muita atividade ao ar livre quando era possível. Então, quando deu mais ou menos 1 ano e 4 meses, quando eu percebi que ele andava com os pezinhos assim em pé, eu chamava ele, falava, Joaquim, e ele, nada. Joaquim, eu falei, gente, será que tem alguma… Eu testava alguns sons em casa para ver se tinha… Eu falei, será que é algum problema auditivo, né? Que a gente vai descobrindo. A própria pediatra falava, faz seguintes testes, liga a televisão, liga o som. Então, ele sempre respondia os estímulos de som, mas o meu comando nem sempre. E aí, a gente procurou, né, uma clínica especializada e já tinha ali uma suspeita do diagnóstico de autismo. E aí, quando foi confirmado, eu confesso que estava claro ali que tinha uma questão. E eu sou uma pessoa muito prática, realista, aquariana, pé no chão, ascendente em Áries, aquela coisa. Quando é o filho, foi diferente. Porque eu tava assim, eu falei assim, eu vou fazer por desencargo de consciência, mas eu acho que ele é tranquilo mesmo, acho que não. E quando eu recebi o diagnóstico, eu não tava preparada o suficiente para entender o que de fato aquilo significava. Então, foi uma oportunidade importante que eu tive de desenvolver o meu filho a partir desse diagnóstico, que ele tinha 1 ano e 8 meses. Então, para mim, foi um baque, mas foi um alívio. Porque eu falo, agora eu posso… Eu costumo dizer ajudá-lo. Que o diagnóstico é uma lanterna acesa em direção à porta de saída. Exatamente. Porque quando você está perdido sem saber o que você não sabe como agir, você não sabe como ajudar o seu filho. Quando você recebe um diagnóstico, aquilo te traz assim, bom, então agora eu sei o que ele vai precisar, eu posso recorrer à ajuda. A gente estava aqui nos bastidores conversando com a Yara, falando um pouco de como é para as famílias. Porque, tem famílias que estão mais preparadas para receber esse diagnóstico ou não. De modo geral, acho que ninguém está preparado para receber o diagnóstico. Queria que você contasse um pouco de como é isso e como é fundamental quando você recebe, como neuropsicólogo infantil. E tem de conversar com a família, porque ele vai precisar dos 2 lados, né? Trabalhar a criança no consultório, mas o apoio da família é fundamental. Trabalhar a família também. Acho que o primeiro passo é compreender aquela família. Então, no primeiro contato, ali na anamnese, por que a família te procura, as expectativas, a gente já consegue compreender. E quando a gente entra no mundo daquela família, o vínculo fica mais forte. É muito importante a família acreditar, né, na clínica que procura, no próprio profissional que escolheu. Se não acreditar, quiser, né, desejar ouvir outros profissionais, isso é muito importante, porque é o seu filho. Você precisa dessa conexão, não só a criança, mas você também precisa sentir esse apoio.
o psicólogo infantil, o neuropsicólogo infantil, ele não atende só a criança. Ele atende a criança, a família, a escola, os demais profissionais da rede, né? Porque a gente trabalha muito de forma multidisciplinar. E em muitas equipes interdisciplinar, Sim. onde você consegue interagir, né, trazer um pouquinho do tratamento da fono dentro da terapia. Então, se ela está trabalhando vogais, deixa eu trazer os sentimentos com vogais, os animaizinhos que permanecem. Eu lembro uma criança que eu atendi, que a fono falava assim: Yara, não traz só o bichinho concreto, traz a figura também, porque eu preciso dessa outra identificação da criança. Né, o concreto, o bichinho, que é mais fácil, e quando a gente usa a cartinha, a memória é um outro tipo de associação. Então, quando a gente consegue ter essa discriminação, é muito fácil. Esse é o primeiro passo. E o diagnóstico, acho que eu vi muito na frase, né, nas palavras da Mari, essa criança não está sendo estimulada, ela não fala porque ela não tem, poxa, isso já causa uma culpa. Eu, pai e mãe, não estimulo. Sim. E quando vem um diagnóstico, por mais que seja difícil, porque aí a gente pensa no futuro. O que vai ser do Joaquim no futuro? Sim. Funcional, não funcional? Quem vai ajudá-lo? Se eu não estiver aqui? Mas no presente, o diagnóstico abraça. Ele é Sim. exatamente essa luz. Porque não é... Eu estimulava sim o meu filho, né? Mas ele eu acho que tinha funciona essa um dificuldade. pouco, até para empoderar a gente em relação à própria família. Eu não sei se você passou por isso, Mari, mas passa um pouco por esse olhar do julgamento. Mas o meu filho, o caçulo Gabriel, ele teve um diagnóstico de TEA, TDAH e dislexia. Então, era uma combinação de coisas ali com comorbidades, mas ele não tem uma expressão física, Sim. como o Joaquim, de que ele tem um transtorno, né? Ele não é, a gente estava falando aqui antes, a síndrome de Down tem características físicas que quando você olha, você percebe que é uma criança com Down e que você tem toda uma empatia com aquela criança. Os neurodivergentes, não, né? Eles, um monte de gente só acha que é uma criança mal educada, que não está sendo estimulada para falar, não está sendo estimulada para desenvolver no ritmo completo, que a mãe não bota limites. O meu filho é ainda, né, super ativo. Então, ele não parava, ele não obedecia os comandos, ele não... vai ficar quieto assistindo alguma coisa? Não vai. E eu, mesmo dentro da minha família, tinha um julgamento assim de, você vai me desculpar, você pode achar que é ignorância da minha parte, mas esse negócio aí que você tá falando, Gabriel tem alguma coisa? Tem, não, ele é mal criado. E isso pra gente como mãe é muito difícil. Assim, porque as pessoas estão sempre julgando você, em vez de te apoiarem, acolherem e te ajudarem no momento que você está mais precisando. Se para qualquer mãe, né, a maternidade é uma montanha-russa, para as mães atípicas, queria, Mari, que você contasse assim, o que foi mais difícil quando você se reconheceu como uma mãe atípica, assim, teve esse diagnóstico, onde que foi mais desafiador? A família, no meu caso, foi muito acolhedora. Porque meus pais são muito presentes e meus irmãos também. E parece que todo mundo já estava muito claro para todo mundo e parecia que para mim ainda eu tinha algumas dúvidas. Então, quando aconteceu, para mim foi extremamente acolhedor e eu não passei por isso na família, foi ao contrário. O que aconteceu de mais difícil foi comigo mesma. Porque como eu sou empresária, eu tenho uma vida muito... Uma agenda atribulada, viagens, né? Muito, Que não é aquela coisa do horário do expediente, 8 às 18. Não é. Que você E eu trabalho com entretenimento, então imagina, quando eu trabalho no horário normal e também trabalho fora do horário, porque é quando o entretenimento acontece. Então a gente tá ligada 24 horas em tudo que tá acontecendo. E é o que eu amo fazer, não consigo ser diferente, não faço, né? A gente só não desliga mesmo. Então eu me senti muito... Aonde estava a minha atenção? Aonde eu poderia ter contribuído? Será que eu demorei? Será que isso o tempo que eu descobri eu poderia ter ajudado? Então foi muito eu comigo mesma. E eu também passei por uma situação de que eu me separei do meu marido quando ele tinha 8 meses. Antes do diagnóstico, antes de tudo, antes de estourar a pandemia. Então, quando eu me separei, e a gente é muito amiga, a gente tem uma ótima relação, só que o relacionamento, que já tinha 8 anos de relacionamento,
enfim, a gente decidiu que, enfim, seguiríamos como pais do Joaquim para sempre. Então, parceiros, né? Mas… Você tava sozinha? Eu tava sozinha. E aí, eu tava sozinha já há um bom tempo, né? Porque já desde os 8 meses, então… E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu poderia ter feito? Então, foi uma pressão horrível comigo mesma. Foi tudo… ainda é. Meu dia a dia é muito desafiador, porque eu vejo muitas mães atípicas que… voltam as suas vidas 100% ao desenvolvimento do filho, que tem ali um suporte… enfim, para não precisar trabalhar, para não… E eu gosto de trabalhar, não só porque eu preciso, eu gosto. Então, eu ficava ainda me questionando, poxa vida, será que eu devia largar tudo e dar toda a atenção? Poxa, não, ele entende a dinâmica, aí ao mesmo tempo eu falo comigo de volta, é sempre eu comigo mesmo. Então, não, ele entende a minha dinâmica, eu tô fazendo o possível, eu tô fazendo, tô aqui acompanhando, tô nas clínicas, tô participando sempre em todos os momentos dele. Então ainda é uma batalha para mim muito solitária, não tenho desafios. O único preconceito e desafio de fato é com as escolas. Para mim, e aí, meu que ponto… é uma outra pauta, que é um desafio, né, Yara? E queria até pedir aí o seu olhar, porque foi com você, não foi a escola que fez o alerta, mas para muitas mães, o alerta principal é da escola. Quando não é uma deficiência física, uma outra questão que você já tem um diagnóstico desde o nascimento, quando é o nosso caso, né, que o processo de desenvolvimento da criança é que vai mostrando que, essa criança não é típica, às vezes acontece na escola. Para mim, a questão veio, o Gabriel tinha 4 anos e a escola começou a me chamar para dizer, olha, ele não está desenvolvendo como os outros coleguinhas, ele já devia estar fazendo tal coisa, ele não está. Então eu estabeleci uma coisa muito de parceria com a escola, assim, o alerta veio de lá. Mas para muitas mães, a relação não é assim. O jeito como a escola chama não é desse jeito. E eu acho que também tem uma relação… depois da lei da inclusão, complicada, porque as mães também, as famílias também esperam muito a escola. Queria que você falasse o seu ponto de vista. Como é que é esse atendimento? Porque você faz o elo entre a escola e as famílias. Acho que vem muito paciente por indicação de próprios amigos que já passaram ali no consultório, mas as escolas também indicam e eles acabam até selecionando alguns profissionais que já sabem o estilo de trabalho, porque o profissional tem que ter também a conversa com a escola. A escola ela é um apoio a mais para a família, né? E muitas vezes a escola que está abrindo os olhos, mas tem aquelas famílias que também não estão preparadas. Então é importante a gente sempre analisar primeiro a criança, né, de acordo com esse transtorno, com o estado, com os traços que ele traz. Se é uma criança mais resistente, a escola está falando isso, que eu tenho que vir aqui, mas eu estou trazendo só por conta da escola. E eu ouço muitas vezes, né, os pais com essa resistência. E eu acolho. Então, eu falo assim, então vamos observar no seu filho o que está disfuncional. Tem uma impulsividade, a questão de uma seletividade alimentar que dificulta a viagem, dificulta, né, uma adaptação mais tranquila. Então, não vamos olhar agora para um diagnóstico, vamos olhar para esses traços que ele apresenta, que está trazendo, né, algo complicado no dia a dia, um trabalho adicional, que são, né, a gente fala que são comportamentos desadaptativos que dificultam aquela harmonia da família. E aí a família se sente segura e a gente consegue trabalhar junto com a escola. Mas existe, Ivana, também uma expectativa dos pais. Em relação às escolas. E em relação aos filhos. Porque alguns… muitas vezes a família procura, quando há espontaneidade, um auxílio, um profissional, quando as notas baixam um pouquinho. Então fala, poxa, meu filho não está conseguindo, tem algum probleminha, mas não consegue observar que ele já tem uma dificuldade numa socialização, ou aquela criança que
Porque o contrário, ele é negligenciado. A impulsividade, você busca ajuda, mas quando a criança é muito fechadinha, que não dá, entre aspas, o trabalho, muitas vezes é negligenciado, né? E aí a escola também às vezes não percebe. E pode ser que aquele conteúdo daquela escola, a moda, né, que ela trabalha, a metodologia dela, não seja a tão indicada para o seu filho. Sim. Então, esse olhar também precisa ser compreendido. Uma criança atípica precisa de uma escola talvez menos conteudista, Sim. que traga uma vivência, que Ah. trabalhe as habilidades sensoriais. Acho que tem toda essa expectativa, uma ampla, né, discussão aqui que a gente pode trazer também. O Joaquim está numa escola? Ele tá numa escola, eu coloquei ele a partir dos 2 anos, no mini maternal. E o desenvolvimento dele deu um salto enorme. 2 anos não, acho que eu coloquei ele com 1 ano e 8 meses. Um pouquinho antes de eu descobrir o diagnóstico. E aí, ele foi… Na verdade, eu me confundi. O diagnóstico dele veio com 2 anos e meio. Não 1 ano e 8 meses. 2 anos e meio. Eu coloquei ele na escola com 2 aninhos. E a escola, como lidou? E a escola, é uma escola típica, é uma escola tradicional de São Paulo. É uma escola que foi extremamente acolhedora, incrível, eu sou apaixonada por eles. Porém, não tinha tido um caso de uma criança atípica com esse diagnóstico com a idade dele, não tinha, eram casos muitos, eles adaptaram a escola inteira. Então, assim, no período dele, foi diagnosticado ao longo daquele ano letivo, 3 crianças, uma outra na sala dele e mais outra em outro. Então, assim, hoje… Eles estão tentando se adaptar, porque precisa ter uma terapeuta ocupacional dentro da sala para lidar. Só que ainda eu sinto que é uma luta, porque justamente eles estão preparados para crianças típicas. Então, eles estão preparados para conteúdo, por exemplo, agora ele está no jardim. Então, no jardim, ele chegou com livros didáticos de ABC, de desenhos e que eu percebi que a escola falou, e agora? O que eu faço? Como é que a gente adapta isso para o Joaquim, para a condição dele, né? Então, eu sinto, e para mim também está sendo um desafio, então eu sinto que neste momento, até então estava ok, mas a partir do jardim eu senti nesse último mês uma grande dificuldade com a escola e que talvez eu tenha que trocar e ir para uma escola que tenha mais vivências, né? E desse encontro aqui que acaba nos bastidores, a gente sempre descobre um monte de afinidades e conexões. É que somos 2 mães atípicas em pontas diferentes da régua. E aí dá para te contar um pouco do que está por vir. Nas redes, a gente vê muito mães atípicas reclamando das escolas, e muito duras, inclusive, com escolas que pediram para retirada, né? Não expulsaram, mas praticamente na prática expulsaram crianças atípicas porque disseram, não tenho condições de atender. Isso aconteceu com meu filho. A escola onde eu estudei, então era uma escola onde eu tinha relações super afetivas, eles me chamaram um dia e me disseram, olha, essa escola não vai dar para o Gabriel, porque a gente sabe que ele não tem condição de atingir o que a gente está puxando dos alunos, uma escola totalmente conteudista, voltada para o vestibular, desde que os meninos têm 3 anos de idade. Isso é o caso do Joaquim. E ele não vai conseguir, mas isso vai afetar a autoestima dele, porque ele não sabe que ele não vai conseguir lá, então ele sempre vai se sentir aquém. Eles já tinham repetido ele no primeiro ano primário, que hoje eu sei que hoje, com o que eu conheço, eu não teria permitido, porque não era isso que ia fazer diferença, de repetir a primeira série, sendo que a questão de não ser alfabetizado dele era outra. E eu não tenho uma mágoa da escola nesse sentido. Eles foram muito carinhosos comigo, eu acho, dizendo, olha, vai ser ruim para ele. A gente está dizendo assim, mas nem todas as mães passam por a experiência desse jeito, e acho que tem um movimento até tem a lei da inclusão, a escola tem que fazer isso, mas a escola tem que ter tutor, a escola tem que ter tal coisa. Gente, é desafiador pra gente em casa, não é? Muito desafiador. Por que na escola vai ser diferente? Se a gente com um filho… Verdade. Você não sabe dar conta de tudo, tem dia que você levanta e fala, meu Deus, o que eu faço hoje?
Por que que a escola vai conseguir ter todas as respostas para o seu filho atípico numa turma de 20, 30 alunos? Então, eu acho que a gente precisa ir desenvolvendo essa sensibilidade de entender o que que é a boa escola para o seu filho. Para mim, hoje eu sei que eu só quero que o Gabriel seja acolhido. Se o Gabriel sentir vontade de ir para a escola todo dia, se ele não é um menino que está sempre sofrendo com a questão do bullying, que é uma preocupação da gente o tempo todo. Se a escola está intervindo para isso, ajudando na socialização, a nota é o que menos me importa. A gente já sabe que ele não vai ter um desempenho como dos outros colegas, e está tudo certo. E se essa escola continua querendo meu filho dentro das limitações dele, para mim, este é o critério. Você acha que nas famílias, no contato que vocês têm, que as famílias têm esse entendimento já, assim? Não, nem sempre tem esse entendimento, né? Então, muitas vezes, a nota é muito importante. E aí, quando eles entendem essa dificuldade e conseguem se conectar com essas dificuldades da criança e com essas oportunidades que são diferentes, aí começa a fazer a maternidade para o pai e para a mãe também é modificada. Eles precisam acolher as suas expectativas para depois ir andando em conjunto. Mas hoje tem muito movimento da escola de inclusão, eu vejo, sabe? São escolas e escolas e são pessoas e pessoas. Escolas muito grandes, às vezes uma coordenadora de um tipo e outra pega a causa daquela criança, que é lindo de ver, sabe? Algo que aconteceu que a família nem me trouxe, a coordenadora mandou um e-mail. Yara, hoje teve um escape de xixi na sala, eu fiquei preocupada, tenta observar se isso causou uma tristeza ou não na criança. E foi comunicado para a família, e a família às vezes esquece de me contar, e algumas escolas acabam se preocupando tanto com essa autoestima, com esse acolhimento, né? Com essa inserção da criança. Acho que hoje a criança quer se sentir inserido, ouvido, e isso é o principal. Mas depois tem essa mudança. A família, quando ela compreende de fato, porque o profissional ele ajuda, a gente não atende só a criança, a gente atende os pais também. Então precisa do tempo dos dois, o vínculo para formar com os dois, e os pais começarem a ver que essa criança está cada vez mais ali se comunicando com eles, né? Existe uma comunicação, não sempre totalmente verbal ou daquela expectativa, mas quando você consegue se comunicar, traz de uma forma diferente. Tem um livro, Ivana, que chama O Ponto. É um livro infantil. E eu gosto muito de utilizar esse livro com as famílias e com as escolas. Eu uso muito nas reuniões escolares para eles compreenderem o quanto uma pessoa e uma atitude pode fazer a diferença. Então, tinha a Vera, uma menininha, que estava muito brava. Em volta dela era tudo pintado de vermelho nesse livro. E a professora era a única na classe e todas as outras amiguinhas já estavam no recreio, brincando, e ela brava de costas para a tarefa, porque ela não conseguia se conectar com aquela tarefa. E a professora chegou de uma forma muito gentil, era uma tarefa que ela tinha que fazer um desenho. E ela olhou aquela folha em branco e fez uma piadinha, tentou entrar no mundo dela. Falou, Vera, acho que você desenhou um urso polar numa tempestade de neve. E aí ela ficou mais brava ainda, ela falou assim, não, eu não sei desenhar. E aí essa professora acolheu e falou, faça qualquer coisa, né? Qualquer coisa, um desenho. E ela pegou com toda a força aquela caneta e cravou um ponto. Paf! E a professora pegou aquele ponto, pegou a folha, acariciou, olhou, inseriu ela e falou assim, muito bem, agora assina. E deu propriedade a ela. E a Vera assina a folha. Na semana seguinte, quando a Vera chega para a aula de desenho, dentro da moldura dourada da professora, tá o ponto da Vera. Assinadinho. E ela olha aquele ponto e ela fala assim, eu posso fazer um ponto melhor. E ela se motiva. E ela começa a fazer pontos. Ela abre pela primeira vez a caixinha de aquarela e mistura cores, faz vários pontos, faz pontos gigantes. E ela até faz um ponto sem desenhar um ponto. Ela desenha só a forma e vira um ponto. E aí a escola faz uma exposição, né, da arte da Vera. Uma outra criança chega e fica olhando de longe e ela percebe que tinha uma criança mais nova olhando e se aproxima. E a criança fala assim, nossa, eu queria ser uma artista como você, né? E aí ela acolhe o menininho, dá uma folha e fala assim,
desenha. E ele falou assim, mas eu não consigo nem fazer uma reta. E ela fala, tente. E aí ele põe a linguinha pra fora, desenha tudo isso no livro. Desenha uma reta bem tortinha, ela olha, acolhe e dá a folha pro menino e fala, agora assina. Então, acho que esses tipos de livro, Sim. quando a gente fala, né, de uma maneira assim acolhedora, a própria escola quer estar mais próxima daquela criança. E é um aprendizado, né? Eu acho que é um aprendizado pra gente como sociedade. A gente está aqui discutindo maternidade atípica e falando, nós precisamos falar dessa pauta. Tanta gente, você foi estimulada a aceitar o nosso convite para falar disso. Você está sempre falando do mundo do entretenimento, da sua vida como empresária, e hoje você foi estimulada a estar aqui falando da sua vida como mãe. Então, a pauta está crescendo e a gente está aprendendo juntos, né? Tem muitos recursos que estão vindo. Esse recurso de livroterapia, aliás, para dizer, a Yara é a pessoa responsável pelo entendimento da livroterapia hoje, né? De quantos livros e o lúdico, a literatura pode ajudar essas crianças a se comunicarem de outra forma, a se entenderem de outra forma. Até eu estava contando também antes aqui, o meu filho começou a falar com os coleguinhas do que ele tem a partir da literatura, porque a gente usou os livros para ele entender o diagnóstico dele e ele conseguir conversar. Mas a gente está falando aqui de uma maternidade atípica que é até leve. A gente, não é pra gente dúvidas. Assim, né? Para mim ainda é muito leve. Que são questões assim que a gente encontra um apoio fácil. Às vezes, a maternidade atípica é num grau mais radical, né? Como a maternidade das mães com crianças com doenças raras. Que o diagnóstico é muito mais complicado do que os nossos casos, o meu e da Mari aqui. E aí eu queria pedir até um vídeo de uma participação especial da Roseli Maria, que é diretora do Instituto Vidas Raras, que acolhe aí as pessoas com doenças raras e acaba se envolvendo com as mães e com as famílias, porque é fundamental para conseguir apoiar os pacientes. Vamos assistir. Eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, que é a maternidade atípica. A maternidade daquela mãe que não segue o marco convencional do desenvolvimento dos filhos. Aquela mãe que, enquanto umas estão comemorando conquistas normais, ela não sabe nem se essa criança vai ter essa conquista. Então, nós estamos falando de uma mãe que se sente sozinha, perdida e que não tem tempo para si. Essas mães muitas vezes dormem mal, saem dos seus empregos, são abandonadas pela família, são abandonados por um companheiro. 72% das mães atípicas são abandonadas pelos companheiros após o diagnóstico de uma doença grave ou rara, ou uma deficiência. Essas mães precisam procurar até uma forma de arcar com os custos da própria família, sendo que ela não pode trabalhar fora, porque ela tem que arcar com as terapias dos filhos, com toda a ajuda para os filhos, com todos os médicos dos filhos. Essa mãe tem que cuidar daquela criança que talvez é acamada ou que precise de um suporte ainda maior. E como ela vai sustentar uma casa se ela não pode trabalhar? Então, para isso é que nós, da Aliança Rara, do Instituto Vidas Raras, da Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, nos preocupamos demais com quem cuida, com o luto dessa mãe. Porque o luto não é só de morte, o luto é também quando ela perde seus sonhos. O sonho não só da maternidade, que ela imaginava que ia ser de um jeito, mas dos seus próprios sonhos. Porque o amor por aquela criança é tão grande, por aquele filho é tão grande, que ela abandona tudo. E algumas nem têm tempo de voltar a se cuidar, voltar a ser mulher. Elas se esquecem disso. Por isso os grupos de apoio são tão importantes e tão necessários, e muito mais do que isso, eles são urgentes. Cursos profissionalizantes para essas mães, apoio terapêutico para essas mães, um pouco de descanso para essas mães, uma rede de apoio. Nós precisamos cuidar dessas mães para que esses filhos sejam mais felizes e bem cuidados. Quantas coisas uma mãe convencional renuncia para seguir com o filho feliz? Agora você imagina uma mãe atípica, que o suporte do filho não acaba, mesmo quando ele cresce, às vezes até piora.
Então, esses grupos, Aliança Rara com 97 representações de doenças raras, de associações e grupos de apoio à pessoa com doença rara, o Instituto Vidas Raras, a Casa de Saúde Nossa Senhora, a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, todos empenhados, criando condições para que essas mulheres possam ser cuidadas. Se você é uma dessas mulheres, nos procure. Nós temos o apoio terapêutico, nós temos vários cursos que podemos oferecer, nós temos vários grupos de apoio, onde você pode encontrar uma palavra amiga de uma pessoa que está passando pelo mesmo que você. É o que a gente Uau. estava falando, né? Toda vez que eu escuto a Roseli, eu fico muito tocada. O Instituto Vidas Raras tem participado do Seminário de Mães aí em várias edições, levando mães para estarem com a gente, porque essa rede de apoio é fundamental, né? Se a gente, nos nossos pequenos desafios, É a por gente isso. já Por sente. isso que eu faço questão de dizer que é tão leve, porque eu sei dos outros desafios. Sim. E é muito assustador, né, gente, É. quando a gente vê um dado do número de mulheres, mães, que acabam sozinhas, porque culturalmente o cuidado é um papel feminino, e o quanto os homens também culturalmente não estão preparados para esse lugar e se assustam, que muitos fogem de medo do que vai ser ao longo da vida inteira, os suportes que essa criança vai precisar da vida inteira. E aí queria falar um pouco de rede de apoio, e como tem sido na experiência de cada uma, assim. Apesar de você ser uma psicóloga, uma neuropsicóloga infantil, hoje você trabalha muito, muito com mães. E Sim. tem quase uma comunidade de mães aí, livros para as mães. Que você contasse um pouco disso e depois você falasse de como você foi se juntando com essa turma. E rede de apoio é muito assim, singular, né? Porque às vezes você tem a família, mas não pode lidar com aquela família, que eles trabalham, não estão disponíveis, e pode ser que você ache numa comunidade, com outras, né, amigos, com colegas, a gente vai criando, é importante a gente abrir para a criação. Quando a gente fala de rede de apoio, eu penso que o principal é a mãe olhar para dentro dela antes e aceitar, trabalhar mesmo a aceitação. Eu vou precisar de ajuda e eu preciso me olhar. Eu acredito que vocês duas fizeram isso, porque vocês duas tiveram o desafio de continuarem a carreira de vocês. Sim. E conseguir acolher isso como um amor. Eu sou completa com o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho e quero estar aqui. E também sou mãe. Então, quanto mais a gente reconhece os papéis, o papel de ser uma mulher, de ser saudável, conseguir colocar uma alimentação saudável, não negligenciar. Porque a mãe negligencia até a alimentação, né? O restinho que sobra da criança a gente come, às vezes nem Tá super escolhe. satisfeita. Vai muito ali dos filhos, independente de uma maternidade atípica ou Sim. típica. Quanto mais as mães olharem para elas e compreenderem as suas dificuldades, né, as suas limitações e conseguirem descobrir um equilíbrio, isso faz com que eu me abra para as redes de apoio, né, e que eu consiga, de uma forma mais consciente, uma leveza, entre aspas, porque uma criança atípica, ela precisa, assim, de cuidados. Então, eu tenho mães lá que são empresárias, assim, que trabalham demais e levam, e aí deixa com a babá leva embora. Eu gostaria de ficar aqui e conversar com a profissional todo dia? Sim. Mas eu vou marcar um online com essa profissional depois, no meu momento. Ela vai adequando sem deixar alguns papéis dela de lado, Exato. né? Porque quando a gente olha pra gente, a gente passa a mensagem pro filho. Olha como eu me importo comigo, filho. Eu amo estar com você, mas eu também trabalho, né? Porque eu posso te dar mais coisas, mas eu também recebo do meu trabalho a minha satisfação. Também, né? Eu gosto. E aí você, sem perceber, você tá passando toda essa importância que o Joaquim também vai precisar olhar para ele. Quando ele for se desenvolvendo, ele precisa olhar o que ele pode ou não, o que ele gostaria, as suas necessidades, para poder ser acolhida. A mãe e o pai, né, que conseguem acolher as suas necessidades, passam muito aprendizado para os filhos. Que ótimo. Porque o que a gente fala impacta 20%. E o que a gente faz impacta
os outros Sim. 80. Então, a gente precisa de atitude. Isso. E é bom um especialista dizer, né, Mário, que dá um alívio, assim. Tipo, a gente tá Ufa. trabalhando muito, a gente tá viajando. Mas isso não é ruim pra eles. É. Não necessariamente eles estão lá só sofrendo Pois porque a gente é. tá trabalhando e saindo. Você já disse que a sua família foi uma rede de apoio até pra Muito você forte. absorver o diagnóstico. Uhum. Como é que tem sido na sua vida de mãe atípica essa ligação com rede de apoio, com outras pessoas que estão passando por isso? Como é que isso está acontecendo para você? Para mim, eu fui muito abençoada e sou todos os dias, porque eu tenho meu pai e minha mãe muito presentes, muito, muito, muito presentes. Então, os dois é que fizeram esse ato de amor. Eles pararam a vida deles para acolher o Joaquim em absolutamente tudo que ele precisasse, para que eu também ficasse tranquila fazendo as minhas atividades. Então, mas é assim, não é que pararam. Então, tem ali as vidas deles, mas meus pais são aposentados, então eles estão ali ao nosso dispor o dia todo. Então, eles é que fazem o papel de buscar o Joaquim todos os dias na escola e levar o Joaquim todos os dias nas terapias. Então, eu se não fosse meu pai e minha mãe nesse dia a dia, talvez eu não teria a oportunidade de exercer as minhas funções profissionais como eu exerço com calma e tranquilidade hoje, porque eu sei que tá ali nas mãos deles. E aí eu consigo, enfim, tenho a babá que dorme comigo ali todos os dias, então ela mora com a gente e tá com o Joaquim desde os 6 meses. 5, 6 meses também. Então, é uma pessoa que é da nossa família pra gente. Então, eu tive muita sorte mesmo, porque eu sei que a sorte as pessoas não têm a mesma oportunidade. Sim. E os Então, a gente desafios não são tem maiores. com quem dividir, Sim. né? E aí eu me organizo no meu dia assim, olha, ok, tenho as minhas funções profissionais, então eu organizo os feedbacks com a clínica online, com a escola nas reuniões, quando tem alguma coisa, meu telefone me ligam imediatamente, mas é um conforto, mas também não quer dizer que toda vez que eu saio de casa, eu saio, às vezes eu tenho uma viagem de trabalho, eu saio chorando. Então, assim, mas eu acho que todas as mães típicas e então, assim, eu atípicas, o saio aperto é o chorando, mesmo. aí eu falo, meu Deus, será que ele vai entender que eu tô trabalhando, ou que eu tô abandonando ele por uma semana? Porque eu tenho artistas fora do Brasil, né? Então, às vezes acontece de eu passar uma semana em Portugal, então isso... Eu fico pensando, gente, então me acolheu o que você disse. Porque realmente eu fico muito imaginando. Eu acho que, independente do Joaquim ser atípico, eu sempre tive muito firme na minha cabeça que é muito importante que os nossos filhos tenham orgulho da gente. E como eu sou essa pessoa ativa, eu acho que se eu parasse tudo da minha vida e ficasse em função, talvez eu não teria a alegria necessária que eu tenho oportunidade, né? Então eu acho que ele me vendo exercendo as minhas funções, atendendo ele como mãe e tendo ali uma vida ativa, eu também estou inspirando ele a filho, olha só, a vida você pode conquistar outras coisas, mamãe tá junto com você. E também entender, tem hora que eu tô aqui, tem hora que eu não tô. Então, lidar com as frustrações minhas. Sim. E deles. Eu queria vou chamar outra participação especial aqui, contar um pouquinho dessa história, porque a gente está falando do nosso lugar de maternidade atípica com desafios. Bem razoavelmente leves e eu pequenos. tenho as oportunidades. Né? E a gente, da importância da gente se manter ativa e não abrir mão da carreira, dos projetos da gente por causa disso. Mas mesmo para mães que lidam com realidades muito mais desafiadoras, com questões mais graves de saúde nos filhos, às vezes essa dedicação aos próprios projetos é fundamental e fortalece
para lidar com tudo. Vou falar de uma pessoa aqui que a Yara também conhece, que é a Ana Paula Alves, que é uma mãe atípica, mas se tornou uma educadora parental, e ela acabou fazendo do exercício dela, dos desafios da maternidade dela, uma força para ajudar outras mães, difundindo a educação parental, explicando para as pessoas, pais e mães, que é preciso estudar para ser pai e mãe, que essa nova perspectiva de educação mais respeitosa com as crianças, isso transforma o mundo, isso muda a sociedade. E apesar de todas as questões que ela lida com o filho dela, ela trabalha loucamente, faz reuniões online loucamente, dá cursos, dá aulas, e foi conciliando. Queria que ela contasse pra gente um pouquinho de como ela está conciliando tudo isso no desafio da maternidade atípica. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou mãe da Maria Eduarda, uma jovem de 21, mãe do Murilo, de 17 anos, que é atípico. O Murilo, ele veio me ensinar toda a minha família sobre a forma que nós podemos ser felizes com tudo que nós temos. Ele é uma criança muito feliz, ele nasceu com uma cardiopatia congênita, e ele nasceu e já ficou no hospital por mais ou menos 2 anos. E eu costumo dizer que ele me fez passar por todas as maternidades, né? Todos esses processos da maternidade, que foi a maternidade na UTI, né? Uma mãe de UTI. Depois disso veio a mãe do coração valente, da cardiopatia. E depois disso veio mãe de PC, mãe de doença rara, a mãe, enfim, eu passei por muitos processos nessa maternidade, fui conhecendo cada uma dessa maternidade. Com 4 anos, a minha filha também teve um diagnóstico de câncer, onde, na verdade, mais tarde nós entendemos que era o emocional dela. E esse processo foi se enquadrando em mim como uma culpa muito grande, porque eu me isolei durante um determinado período da maternidade que eu tinha com a minha filha para viver todas essas maternidades que o Murilo me trouxe. E diante disso foi que eu fui conhecendo a minha necessidade, a necessidade de me encontrar nesse processo todo, porque até então eu estava vivendo todas as maternidades, mas eu não estava encontrando de fato a Ana, que precisava agir, né, com ela mesma. Então eu agia muito em forma de culpa, em forma de choro, muitas vezes até de vítima, e eram anos que eu não queria para mim. Quando até em um certo momento, em 2017, eu comecei a buscar novos caminhos, nova forma de conhecer a Ana que eu queria estar vivendo, de todas essas maternidades que foi me apresentada, eu não encontrava. E eu fui em busca de entender como que eu, Ana, tinha que lidar com essa maternidade. Quando eu encontrei a educação parental, né, eu já tinha vindo de alguns outros processos de coaching e de vários encontros de autoconhecimento, mas eu sabia que eu precisava de algo mais. E eu encontrei nessa jornada a educação parental. Eu fiz a primeira certificação ali em 2018, quando eu comecei a passar pelo processo eu mesma, antes de entender aonde a educação parental entraria na minha vida. E quando eu passei por esse processo da educação parental, foi quando eu realmente conheci que era algo muito mais... Eu já estava me sentindo a bam da maternidade, quando eu entendi que não era aquele lugar que eu estava buscando. E porque eu tenho uma forma muito autoritária de lidar e de conduzir as coisas, foi quando eu entendi que eu precisava começar a delegar e a começar a deixar a minha família a participar da minha vida, né? Então, foi nesse processo que eu comecei a entender que eu não tinha o Murilo ou a Maria Eduarda para
para comandar e para viver tudo isso. Eu tinha meu marido, eu tinha minha casa, eu tinha a mulher Ana, cheia de necessidades e cheia de encontros. E eu aprendi na educação parental a achar esse lugar. Então é isso. A Ana Paula é uma mãe atípica como nós, mas com desafios muito maiores. E é muito lindo, assim, me emociona ver essa força que as mães tiram, né? Para ajudar o filho a vencer os desafios que ele tem e viver a melhor vida possível. Os nossos filhos vão ter limitações, né? É da condição deles, mas eles podem viver a vida mais potente dentro das condições deles, né? Uhum. Isso é muito emocionante. A Ana Paula sempre fala do quanto você ajudou ela e fortalecer também essa maternidade para dar conta do recado. Eu acho, Ivana, que se a mãe entende que o tempo de qualidade é o principal, isso faz a diferença, porque quando a gente consegue olhar para o nosso tempo e gerenciar o tempo de qualidade, o momento que eu tô ali na cama com a criança, lendo um livro, ou fazendo uma massagem, ou fazendo uma meditação em conjunto, ouvindo, né, uma música, dançando, são essas pequenas lembranças, memórias que constroem o nosso caminhar. Quando a gente para pensar, né, quais que são as minhas memórias com meu pai, com a minha mãe, Sim. são momentos às vezes tão únicos e pequenos, de uma brincadeira, de um levar na escola, de um caminhar, que quando a gente Verdade. para e passa dessa maneira, a gente compreende que o tempo de qualidade, ele é infinitivamente, assim, muito maior do que aquele tempo que se você, talvez, ou a Ana negligenciasse esse olhar para a educação parental, ou a Mariana ficasse em casa e não teria esse brilho no olhar, esse, né, cuidado com o filho, não ia ter, porque muitas vezes a gente está um tempo do lado, mas não tem esse tempo de qualidade. Então, 3 horas pode se transformar em 5 minutos, que pode ser muito mais potente para a criança do que aquele tempo vivido sem estar lá, sem conexão com você mesmo. É importante isso, né? Olhar para si. A Ana olhou para ela e viu o quanto ela podia fazer de diferente na relação dela com o filho. Quando a gente se conheceu, era antes ainda na relação dela com ela. E quando ela se fechou, o quanto ela pode, né, potencializar para outras mães, para ajudar, para trazer esse tempo de qualidade, essa formação de qualidade, esse empoderamento do próprio eu, esse autoconhecimento tão importante. E eu acho que quando a gente está empoderada, assim, com esse autoconhecimento, nós, mães atípicas, a gente tem um papel muito importante de transformar a inclusão numa coisa real, porque na lei é muito lindo, na realidade, na prática, não é tão simples, e acho que cada vez que a gente se expõe, conta e fala e traz as famílias típicas para a realidade das famílias atípicas, a gente está normalizando essas questões todas e fazendo ficar mais bacana a vida para todo mundo, né? Verdade. Acho que você agora não tem como sair mais desse não chamado, tem mais Mari. volta agora. Realmente, eu acho que foi um chamado, né? Vou ter o maior prazer de estar expondo. Eu muito comecei esse movimento de falar sobre autismo nas minhas redes e de repente eu fui muito surpreendida porque eu recebi muitas, gente, mas eu quero mais que você fale sobre isso, eu quero saber mais do Joaquim, como é? Porque as pessoas não sabem, porque a gente está inserida, a gente teve que aprender, então as pessoas não sabem qual é a característica, quais são as necessidades, como lidar, o que perguntar, o que não perguntar. Então, como lidar com aquela criança. Lidar. Então, assim, o que eu achei interessante, às vezes eu levo o Joaquim no ambiente e as pessoas ficam meio paradas, assim, não sabem o que perguntar, não sabem como lidar, ficam com medo de repente, falar alguma coisa e magoar, assim, né? Porque eles... Imagina, eu quero mais é que as pessoas se envolvam, eu quero mais que... fiquem normais, gente, normais. Isso. É uma criança como qualquer outra criança. É uma criança. É uma criança que quer ela brincar. Ela só tem alguns níveis de suporte, enfim, diferentes. E o resto, assim, gente, vida normal, tá tudo bem. Sim. Então, eu acho que vai ser legal a gente falar e se expor sobre isso. Porque quanto mais a gente fala, mais pessoas a gente impacta e ajuda os nossos filhos de uma forma...
Você falou de 2 pontos fundamentais, lembrei de 2 pessoas para citar. A Mariana Rosa é uma escritora, mãe de uma menina que teve paralisia cerebral e teve vários comprometimentos, e ela fala justamente sobre isso. Me pergunta como trata, como se refere a ela. Porque as crianças, os adultos têm essa trava, as crianças não, né? Os adultos ficam Porque paralisados. os coleguinhas perguntam, como ela come? Isso. Como assim? Como você dá água pra ela? Como você sabe o que ela quer? E a como mãe você fica até sabe sem graça. se ela tá com fome? Pergunta sim, eu quero mais a falar. Porque eu quero falar, porque eu quero que você também Normalize. possa entender. Já pro meu filho, você disse, o Joaquim ainda não fala, mas ele se comunica com o mundo do jeito. Muito. Eu quero explicar como o Joaquim se comunica para que você também possa se interagir com ele, né? Como ela mesma disse, não fala com palavras, mas ele fala. E é esse outro papel aí, como uma publicitária, dona de uma agência que representa celebridades, artistas, cantores, que são pessoas que têm vozes grandes nas redes, da gente falar sobre isso. Porque, para citar, assim, o trabalho que o Marcos Mion fez pelo autismo. Pra mim, O dia que ele transformou sou tão grata isso… a ele. E quantas pessoas foram super ajudadas, o quanto ele fortaleceu o movimento quando ele contou uma realidade dele, né? Como todo mundo se emociona com o filho dele junto, quando ele leva o filho dele para o palco e as pessoas se emocionam com o desenvolvimento daquela criança ou de um rapaz aí que tem uma vida linda para ser vivida. Então, acho que… Registra aí, você tá na causa, vamos fazer esse movimento. Vou contribuir muito. Para mim é uma honra que vocês estão aqui abrindo as portas para isso. Então vocês vão marcar para sempre a minha vida. Vamos juntas. Vamos juntas. E esse é o espírito, gente. A gente tá aí caminhando para esse finalzinho do nosso bate-papo. Queria agradecer demais a presença da Yara Machini, essa neuropsicóloga que inspira tanta gente, que tá trazendo livros maravilhosos para o Brasil, curadora de conteúdo aí para editoras importantes, trazendo esse jeito lúdico de falar sobre os desafios da maternidade típica e atípica, né? E educadora parental. E Mari, você que está aí chegando para essa causa, já colocando a sua realidade, querendo fazer diferença e mobilizar todo esse seu mundo né, do trabalho, da empresa, do entretenimento, para a gente falar dessa causa. Porque isso é inspiração para todo mundo e essa é a marca do nosso Seminário Internacional de Mães. É isso que a gente quis, desde o início, desde a primeira edição, que a gente quis promover. Uma troca muito rica entre mães que vivem essa montanha-russa de emoções que é a maternidade, que vivem os desafios de continuar sendo mulheres, mesmo sendo mães, porque a gente continua sendo mulheres. E é muito mais disso que você vai ver lá no nosso encontro presencial, no dia 4 de maio. Se você não garantiu a sua inscrição, por favor, devem ter aí em algum lugar, encontre o acesso para fazer a sua inscrição. A gente se vê no próximo episódio do Pode Sim, porque pode sim contar as próprias experiências, né, gente? Pode dividir, pode se expor, pode compartilhar isso. Ou lá no nosso evento presencialmente. Queria agradecer muito a Pompom, a Ninho e Materna, nossos patrocinadores que permitem esse trabalho de conexão tão forte e poderoso entre mães, e a vocês todos que nos acompanharam nesse bate-papo, as nossas convidadas especiais de novo. Um beijo no coração para todo mundo, até o próximo encontro. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.